Bom, boa noite. Seu nome e sua profissão, por favor? Meu nome é Sávio Bones, eu sou jornalista. Por que você veio para a rua hoje, sabe? Estou nessa manifestação hoje porque eu acho que o Brasil passa por um momento grave da sua vida, passa por uma crise imensa, Naira. E que nós, brasileiros, temos que buscar impedir que mais injustiças sejam feitas. A prisão do Lula, independente do que a gente possa pensar em relação a ele, é uma ilegalidade, é uma injustiça. Quem está dizendo não sou eu. Vários ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, conservadores, como Celso Mello, como o ministro Marco Aurélio, denunciaram isso publicamente. É uma medida ilegal e inconstitucional, que tem apenas um objetivo: impedir que o campo democrático popular possa se reencontrar para a disputa política que se inicia. É claramente uma perseguição política e nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa. Acho que nenhum brasileiro, independente das opiniões políticas que estejam, mas que tenha um compromisso com a democracia, ou com os valores democráticos, e com os interesses do povo, pode ficar quieto nessa situação que nós vivemos hoje. Por isso eu estou aqui, com mais um monte de gente, e torcendo para que não ocorra nenhuma tragédia nos sindicatos metalúrgicos agora. Você espera uma participação de muita gente nas ruas, diante de tanta gente que foi afetada pelos governos do Lula e da Dilma? Eu acho que essas manifestações vêm crescendo. Tenho certeza que elas serão cada vez maiores. É preciso que a gente aposte nisso. É a única solução, né? Um dos pontos fundamentais que eu acho agora, por exemplo, é pressionar o Supremo Tribunal Federal para que vote na ação direta de constitucionalidade. 5 ministros já anunciaram que votarão contra. E 6 ministros já disseram que é ilegal a prisão em segunda instância. O que a gente tem que esperar mais? Então acho que é urgente que esses ministros votem e definam constitucionalmente. Ninguém pode ser punido sem que haja o trânsito em julgado no Brasil. Sob risco, aqueles que apoiam essa medida têm que colocar sempre uma pulga atrás da orelha e pensar o seguinte: se hoje está valendo contra o Lula, amanhã pode valer contra eles próprios. E quais serão os rumos da Lava Jato, assim, na sua opinião? Eu sou um crítico à Lava Jato desde o seu primeiro instante. A Lava Jato não é e nem nunca foi uma operação para buscar acabar com a corrupção no país. Ela teve um sentido claro. Primeiro que a Lava Jato não começou agora, a Lava Jato começou em 2012, com a ação penal 470, que já naquela época condenou diversas pessoas ilegalmente. Mas o Brasil foi ficando quieto, foi se acostumando e vivemos a tragédia que vivemos hoje. Nós precisamos passar o país a limpo. E passar o país a limpo significa dar vez e voz ao seu povo, dar vez e voz ao povo brasileiro. E volto a dizer, não é um problema entre esquerda e direita, é um problema entre quem tem valor democrático e valor humanista contra os autoritários, aqueles que acham que podem dar ordem a todo instante. Algumas pessoas agora se dizem otimistas porque, segundo elas, a prisão do Lula seria só a primeira de várias, de uma limpa no país. Então você não concorda com essa concepção? Eu acho que tem uma relação aí. Eu não posso dizer que eu sou um pessimista. Eu acho que é possível derrotar, ainda que o Lula esteja preso. Espero que não, estou lutando que não, mas se for preso nós temos que lutar para soltá-lo, para voltar à normalidade democrática. Tenho certeza, um dos pontos fundamentais agora, capaz de mobilizar, volto a dizer, pode parecer brincadeira, da direita à esquerda, do ministro Celso Mello, que é um conservador, do ministro Marco Aurélio, que é um conservador, do ministro Gilmar, que é um conservador, até as forças populares, democráticas, socialistas, patrióticas, tem que se unificar num grande movimento para o retorno dos princípios constitucionais no Brasil. O que está em jogo não é só a prisão do Lula, é se a Constituição brasileira vale ou não vale. Bom, nas eleições agora, então, na eleição de 2018, se o Lula não for candidato, você tem ideia de em quem você votaria? Se o Lula, numa hipótese radical, não for candidato, eu tenho um candidato. Vou pedir a você que apoie esse candidato. O candidato que conseguir unificar todas as forças de oposição. Esse é o nosso candidato. Nós não podemos agora
com o Lula ou sem Lula, nos esfrangalharmos em múltiplas candidaturas à presidência, em múltiplas candidaturas ao governo do Estado, em múltiplas candidaturas ao Senado. Todas as forças têm que se unificar, dar as mãos, se articularem num grande acordo para salvar o país. O que está em jogo é a salvação nacional. Nesse momento, não importa partido A, B, C ou D, candidato A, B, C ou D. Importa aquele candidato que mais unificar forças. Neste momento atual, sem dúvida nenhuma, é o companheiro Lula. E por isso que perseguem ele. Não é à toa. Se ele fosse uma peça, uma carta fora do baralho, não seria perseguido. A prisão dele é um símbolo. É para dizer para as forças democráticas: aquietem-se, calem-se, porque vocês não terão voz. Se ele, infelizmente, não puder ser o candidato, para mim não importa partido, candidato. Importa aquele que possa abraçar todo mundo, inclusive com o apoio dele, e apresentar um nome, qualquer que seja ele, para disputar a presidência da República. E também nos governos estaduais. Não podemos permitir que nos dá o luxo de lançar 3, 4 candidatos ao governo do Estado, em qualquer estado do país. Em qualquer estado. Assim como não podemos permitir que nós tenhamos uma profusão de candidaturas ao Senado. É hora de dar as mãos, é hora de unir forças para salvar o país. Você acha que é possível dar as mãos a pessoas que apoiaram o impeachment da Dilma e que hoje fazem festa com o mandado de prisão do Lula? Veja bem, eu faço uma diferença entre aqueles. Não me importa a razão. Tenho votado pelo impedimento da presidente Dilma. Conheço muita gente que foi para a rua, inclusive está arrependido. O que eu tenho a dizer é o seguinte: não é hora de acertar contas com ninguém. Nós temos que acertar contas com o nosso futuro. E acertar contas com o futuro precisa dar a mão para todo mundo, inclusive aqueles, por uma razão ou outra, tenham, por exemplo, destituído a presidente Dilma. Mas agora sabe que o que está em jogo é muito mais. É muito mais do que isso. Acho que tem alguns cortes fundamentais para dar as mãos. Eu não vou dar a mão ao senhor Bolsonaro, por exemplo, uma pessoa inominável. Mas acho que é plenamente possível dar as mãos para todos aqueles que queiram, por exemplo, revogar as medidas tomadas por esse governo ilegítimo. Por exemplo, romper com a reforma trabalhista, voltar com o direito dos trabalhadores. Antes de qualquer constituinte, antes de qualquer outra medida, um ponto é central: é revogar as medidas ilegítimas tomadas até agora. É a venda do pré-sal, é a abertura de portos, é a venda de terras brasileiras para empresas estrangeiras, é a alienação da base de Alcântara. Os militares patriotas desse país têm que dar a mão ao seu povo e dizer clara e abertamente: aqui não, violão, imperialismo vai cantar em outro lugar, não no nosso país. Você iria para a rua para defender que todos os recursos fossem esgotados, né? De uma pessoa como, por exemplo, o Aécio Neves? Você estaria que hoje, se o mandado de prisão fosse expedido contra o Aécio e não contra o Lula? Olha, eu vou te dizer com uma tranquilidade, algumas pessoas já viram eu escrever isso. Lembrando Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, não sei se vou falar a frase direito, mas ele dizia o seguinte: a lei que vale para o meu inimigo, a lei que vale para mim tem que valer para o meu inimigo, senão amanhã ele se voltará contra mim. Acho errado, inadmissível a prisão do companheiro Luiz Inácio, assim como acho errado e inadmissível a prisão de Paulo Maluf, que todo mundo sabe, um serviçal da ditadura militar. Mas prender um homem com a idade que tem, simplesmente para prestar conta à sanha punitivista de alguns, não nos presta. Ninguém constrói um país civilizado dessa forma. A lei tem que ser cumprida para todos. Para todos. O senador Aécio Neves, sabe-se lá por quê, ou melhor, muita gente sabe, não foi preso. Assim como em segunda instância, o ex-senador, deputado federal, Eduardo Azeredo, não foi. Agora, qualquer prisão, qualquer injustiça, haja onde houver, deve mexer com todos nós, sem exceção. O problema é que quando essa marcha começou, várias pessoas saudaram, várias pessoas disseram que isso era correto e agora estão sofrendo na carne, aquilo que fizeram. Aplaudiram quando fizeram com o companheiro Zé Dirceu, quando fizeram com o Genuíno e agora estão lá. Muitos deles estão
Eu acho que você tem que dar um basta nisso. Prisão em segunda instância para qualquer brasileiro. Qualquer. É ilegal. Nós temos que voltar à legalidade constitucional no país. E para isso, volto a dizer, nós precisamos contar, inclusive, com os conservadores alojados hoje no Supremo Tribunal Federal. A decisão da ministra Carmen Lúcia, uma mineira como eu, né, que nos desonra, uma mineira que nos desonra, ficou evidente a sua manobra exclusiva para tentar atacar o Lula. É evidente, que não sou eu que estou dizendo, não é o Cardiosson, não é a população que está aqui, é o ministro Celso Mello Azevedo, é o ministro Marco Aurélio Garcia, pessoas, vamos dizer assim, da casa e da cozinha dela. Mostraram e disseram, ela fez uma manobra inconstitucional, nós não podemos permitir isso. Você, como jornalista, você acha que qual que é o papel da mídia, dos grandes veículos de comunicação nesse processo todo que a gente tem vivido aqui no país? Olha, eu primeiro vou fazer uma brincadeira, me permita, com você, Nayara, que é jornalista, e com vários outros. Os meios de comunicação são meios, né? O grande problema no Brasil é que se transformaram em monopólios de comunicação. Nossa briga não é com a pequena empresa, com a média, ou com uma grande empresa de comunicação. A nossa dificuldade é quebrar o monopólio de comunicação no país, que tem como seu grande símbolo, né, uma empresa de capital financeiro chamada Globo Participações S.A., que dirige a Rede Globo de televisão. Mas como a Rede Globo de televisão, nós temos hoje outros monopólios de comunicação que fazem o mesmo papel sujo. A Rede Globo aparece mais nas audiências, etc. E, portanto, tem mais responsabilidade. Mas a nossa luta tem que ser para quebrar o monopólio dos meios de comunicação no país. E instrumentos como o seu, Politube, vários outros que se multiplicam, é um pequeno espaço de onde a gente pode ainda respirar, ainda buscar conversar com outros segmentos sociais. Por isso eu queria parabenizar a vocês, agradecer e dizer que vocês, olha, estamos aí, gente, defesa da Constituição Nacional, unidade para barrar o avanço das forças de direita e Lula livre.